Começa agora mais uma edição do Papo com Ela e que satisfação é poder contar com a sua companhia. No programa de hoje a gente vai falar sobre o medo do envelhecimento. Por que as pessoas temem tanto o passar dos anos? E a gente também recebe aqui nos estúdios a vereadora Michele Alencar, que vai falar sobre o trabalho que está fazendo na saúde, na educação e também o que significa para a nossa cidade ter 8 mulheres na Câmara Municipal. Nas nossas reportagens, a gente trata sobre os 52 anos dos Alcoólicos Anônimos e também da realização de um sonho. Depois de 35 anos, a Galeria do Pádua inaugura o seu teatro com capacidade para mais de 280 pessoas. Tudo isso aqui no Papo com Ela. Então você já sabe, prepara o teu café e vem comigo que tem muita informação importante para você. Para muita gente, o passar do tempo pode fazer surgir o medo do envelhecimento. Pesquisa feita em 2018 pela Sociedade Real para a Saúde Pública do Reino Unido mostrou que 40% dos entrevistados entre os 18 e 24 anos tinham visões negativas sobre a velhice. Já outro levantamento encomendado pela Pfizer em 2015 afirmou que 90% da população brasileira tem medo de envelhecer. E para entender esse fenômeno é que recebo aqui no Papo com Ela o psicólogo especialista em acompanhamento terapêutico para idosos, Raul Tibaldi. Raul, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre esse medo de envelhecer. É isso mesmo, né? As pessoas têm um receio conforme o tempo vai passando. O que contribui para que a gente desenvolva esse sentimento de querer lutar contra a passagem do tempo? Bom, obrigado pelo convite. Eu acho que um dos principais fatores que podem ajudar a gente a compreender a questão do medo do envelhecimento é o aspecto, o tipo de abordagem social, cultural que se dá para a questão do envelhecimento, né? Para a questão do ser uma pessoa mais velha, né? Porque isso, querendo ou não, ajuda a moldar, né? Ajuda a formar o jeito como a gente olha para o próprio envelhecimento e para o envelhecimento das outras pessoas, né? E então, infelizmente, né, por questões econômicas, por questões estéticas, né, por questões ligadas ao papel do indivíduo, né, na sociedade, a uma visão utilitarista, muitas vezes, né, de que, por exemplo, a gente só tem valor enquanto trabalha, enquanto produz, né, enquanto desempenha um papel social, né? À medida que a gente vai perdendo essas possibilidades, né? Isso, de certa forma, contribui para esse medo do envelhecimento, né? O medo de chegar nessa idade e se ver, por exemplo, né, aposentado, se ver com a pele diferente, né? Ou por outras questões também, né? Pela questão de, ao longo do envelhecimento, né, muitas pessoas experimentarem diversas perdas, né, perdas às vezes de familiares, perdas orgânicas, né, perda de funcionalidade, né, a perda de ritmo, né, perdas que são naturais, né, que são inerentes ao processo de envelhecimento do corpo humano mesmo, e tudo isso vai contribuindo para essa questão, né, Fora a questão estética também, no caso especificamente, né, falando da pressão que as mulheres sofrem, né, mais assim, até por conta da indústria da moda, indústria da beleza, enfim, que exercem aí muito mais pressão, né, nessa questão de estar velha, né. E você falou pra gente aí dessa pressão diferenciada para as mulheres no que diz respeito a essa questão estética, né? Já recebi diversos relatos e já li muita coisa também das pessoas dizerem assim, olha, eu não quero mais pintar o meu cabelo, mas tem uma pressão até dentro de casa, eu não quero mais pintar, poxa, aí fica todo mundo me cobrando. Se para a mulher a questão estética é o que mais pesa, para o homem, o que é que pesa mais nesse processo de envelhecimento? Então, acho que eu queria só comentar a respeito dessa questão do cabelo, principalmente, né? Que a gente pode pensar nessa diferença do tratamento em relação a gênero, num simples exemplo, assim, é só perguntar para as pessoas, seja homem ou seja uma mulher,
como é que é o William Bonner, por exemplo, grisalho, né? Quais seriam os adjetivos que a gente usaria para uma pessoa como William Bonner, um homem grisalho? Então, eu arrisco a dizer que os adjetivos que vêm à mente são charmoso, são, né, um homem maduro, né? Geralmente adjetivos positivos, né? Já em relação às mulheres, isso nem sempre é verdade, né? Talvez a mulher que assume os cabelos brancos, os cabelos grisalhos, geralmente são vistas, né, com um olhar diferenciado, geralmente negativo, né? Então, só para exemplificar essa diferença de tratamento. Alguns estudos confirmam essa questão mais estética, relacionada ao medo do envelhecimento entre as mulheres. Já em relação aos homens, o interessante é que isso está mais ligado, né, o medo do envelhecimento geralmente está mais ligado a essa perda de utilidade social, muito envolvida com a questão da aposentadoria, do trabalho. Né? De estar fora do mercado. De estar fora do mercado, de se ver, por exemplo, com um lugar diferenciado na questão da renda familiar, né, do papel social mesmo, né? Tanto é que, geralmente, esses mesmos estudos indicam que para os homens é relativamente mais fácil driblar, digamos assim, o medo, a questão do se perceber velho, porque esse fator, né, dessa sensação de deslocamento social, vamos colocar assim, ele geralmente é compensado quando esse homem cultiva outros relacionamentos sociais. Então, ele se envolve num grupo, num clube de xadrez, por exemplo, ou passa a participar ali de um grupo do futebol do final de semana. Então, ele vai reconquistando, digamos assim, esses lugares em que essa sensação de pertencimento vai sendo reconstruída, né? Já a questão da estética não é tão fácil driblar. Então, por isso, assim, é um dos fatores que a gente pode ter, né, como diferença aí na questão do gênero. Pensando na saúde mental mesmo, né? Porque lidar com todas essas mudanças que você já contou pra gente, com toda essa pressão social que também se apresenta, muitas vezes até como uma forma de desrespeito, porque a gente sabe que o idoso tem uma diferença de tratamento quando a gente olha para o Oriente, quando a gente olha para o Ocidente, né? A velhice é encarada de uma forma diferente. Como é que fica a saúde mental dessa pessoa que está passando pelo processo de envelhecimento, né? É interessante essa pergunta porque eu acredito, né, e já até deixando como uma espécie de recomendação, assim, de uma orientação, é que essa questão da saúde mental, ela é multifatorial, né? Então a gente não vai ter não vai ser única e exclusivamente o medo do envelhecimento, né? O processo em si que vai prejudicar, né? Que vai trazer danos à saúde mental. Mas sim os fatores que podem estar ligados a esse envelhecimento, né? Então, por exemplo, talvez a questão de alguma doença que afete ali a vida, a funcionalidade, o desempenho de atividade diária. Pode ser a questão, né, como eu falei, dos lutos que às vezes vão se acumulando, se sucedendo e talvez não vão sendo bem elaborados, né? Pode ser a questão, de repente, de uma sensação de solidão que às vezes vai, né, se construindo ali com o envelhecimento, né? Isso no caso, né, de os laços afetivos, quando esses laços vão sendo enfraquecidos, né? Seja os laços familiares, os laços sociais, né? Muitas vezes ligado ao trabalho que às vezes a gente deixa de lado, né? Então, depende de aspectos de personalidade também, né? De como a pessoa vai encarando ao longo da vida o envelhecimento, né? Então, isso é uma construção que eu acho que a gente precisa ir fazendo, né? Seja com 20, seja com 30, com 40 anos, não esperando chegar o envelhecimento, né? Eu acho que são muitos fatores que podem, dependendo da configuração de vida ali da pessoa, ou ser um fator de risco ou
de proteção, né? Então, eu falei, por exemplo, da questão dos laços, né? Quanto mais a gente cultiva amizades ao longo da nossa vida, sem esperar o envelhecimento, mais provável é que a gente tenha isso fortalecido, tenha esses laços fortalecidos quando a gente estiver mais velho, né? Então, outro exemplo, né? Quanto mais a gente se dedica a atividades físicas regulares, como a musculação, principalmente, né? Para uma questão de ganho de reserva muscular, maior é a probabilidade de a gente ter mais independência, mais autonomia física na velhice, né? No envelhecimento, e, consequentemente, mais qualidade de vida que está intrinsecamente relacionada à saúde mental. Então, é um processo permanente, né? E que começa muito antes da velhice em si, né? Assim, lembrando que a gente começa a envelhecer, eu acho engraçado curioso, na verdade, discutir essa questão do medo do envelhecimento, porque às vezes a gente não para pensar que a gente começa a envelhecer desde o momento que a gente nasce. É isso. Então, claro, né? Obviamente que depois de uma certa idade os desafios são particulares, né? São diferentes. Mas essa é uma questão que tá aí para todo e qualquer ser humano, né? Guardadas as devidas proporções, né? Sociais, culturais, enfim, econômicas. Eu brinco sempre, né? Eu falo assim, que legal que a gente está envelhecendo, porque só não envelhece quem morre cedo. Exatamente. A outra alternativa para não envelhecer seria morrer, né? Exato. E algumas pessoas costumam, mais recentemente, afirmar isso, né? Que privilégio é poder envelhecer, né? Porque, assim, dada a minha proximidade com o atendimento de pessoas idosas, uma das frases que eu tenho que tá mais, assim, martelando na minha cabeça, né, que ressoa mais, assim, é essa ideia de que chega um determinado momento na velhice que a pessoa se cansa de viver, assim, né. Isso não tá necessariamente ligado a um comportamento suicida, por exemplo, mas há um certo tipo de esgotamento, assim, de esvaziamento do sentido da vida mesmo, né. E aí a gente até procura olhar para isso, né. Mas... Isso em casos, por exemplo, se faz mais presente em casos de doenças que são mais graves ou incapacitantes? Às vezes sim, porque as situações, né, de doenças assim que ameaçam a vida, né, ou mesmo aquelas crônicas, né, mas que a gente consegue ir levando, né, apesar dela, ela traz uma série de desafios, né? Às vezes de dependência, às vezes... De restrições. Muitas, né, restrições, de transformações na identidade, né? Muitas vezes, assim, conviver com dores crônicas, por exemplo. Então, são diversos fatores ali que podem contribuir para essa sensação de que, né, poxa, já deu, né? Tá bom para mim... Muitas vezes até mesmo com uma sensação assim de que eu já realizei tudo que eu tinha para realizar na minha vida, né? Outro dia eu ouvi uma idosa comentando assim, meu médico, ou alguma pessoa, enfim, aleatória, falou para mim que eu tenho 92, mas eu posso chegar até 97, 98. Eu falei, não. Mas aí ela falou, não, Deus me livre chegar, já chega, já tá bom. Então, isso é algo interessante, assim, de se ouvir, né? Para pensar justamente qual é o lugar da velhice, né, da idade avançada na nossa sociedade, assim, eu fico pensando o que leva uma pessoa, né, sem nenhum tipo de julgamento moral mesmo, assim, na tentativa de compreender o que contribui, né, para essa sensação de que é suficiente, assim, até uma determinada idade, né, aí seja com 80, com 85, com 90, enfim, né? Considerando os desafios que essa pessoa pode estar enfrentando, né? Eu acho que essa é uma discussão que eu quis trazer para o programa, porque a gente está vendo uma mudança da nossa pirâmide social. Então, sim, cada vez mais nós temos pessoas com mais idade, né? Houve um aumento da expectativa de vida.
estão nascendo menos pessoas. Então, muito em breve, eu estava até vendo uma discussão sobre o mercado imobiliário, falando assim, olha, a gente precisa pensar nessa população, porque 2050 a gente vai ter um boom de população idosa. Em torno de 15% aqui no Brasil. E elas precisam ser olhadas nessa economia prateada, né? Então, assim, a gente precisa discutir isso, a gente precisa pensar em de que forma a gente quer chegar nesse momento da velhice, porque é fato, é aquilo que a gente disse. A expectativa de vida está aí, a medicina se atualizou e se modernizou e tem propiciado para a gente cada vez mais tempo de existência. Então a gente precisa mesmo cultivar bons hábitos para chegar da melhor maneira possível. Para chegar da melhor maneira possível. Eu acho que, reforçando, né, aquilo que a gente já falou, a gente constrói saúde mental, constrói a velhice que a gente quer ter ao longo da vida, né? Não dá para querer ter uma saúde mais perfeita, né? A mais perfeita possível, tendo hábitos não tão saudáveis, né? Nocivos a respeito consigo mesmo, né? Então, por exemplo, a questão das demências, né? Da demência por Alzheimer, especificamente, que é um dos medos que pairam ali, que eu arrisco a dizer que até contribui para a questão do medo do envelhecimento, né? E se eu chegar a ter essa doença, né? Hoje a gente já sabe que 45% dos fatores de risco para o desenvolvimento de demência por Alzheimer são modificáveis, ou seja, a gente consegue alterar, porque eles estão relacionados a estilo de vida. Então, consumo de tabagismo, né, atividade física, o cuidado de transtornos mentais como a depressão, por exemplo, o cuidado com a surdez, né, a escolaridade influencia. Então, quanto mais a gente se envolve com atividades que estimulam cognitivamente também, né, isso vai contribuindo para prevenir. Né? Isso seria leitura, aprender novas atividades? Isso. Bons exemplos, leitura, de repente aprender um novo idioma, a prática de atividades musicais, por exemplo, né? Aprender a tocar um teclado, um violão, coisas desse tipo, assim, né? Ajudam, né? E aquelas dicas clássicas, né? Palavras cruzadas, né? Enfim, eu acho que hoje aí estão os jogos eletrônicos também podem ser aliados, né? Até o fato de você aprender ali, né? No caso das pessoas mais velhas, aprender a mexer com novas tecnologias envolve uma questão de estímulo cognitivo, ao mesmo tempo em que talvez isso possa favorecer até o que a gente chama de relações intergeracionais, né? Porque geralmente a pessoa mais velha precisa de alguém mais novo ali, né? Um neto, enfim, mesmo que nem sempre tenha paciência para fazer isso, mas isso ajuda, talvez, no fortalecimento desses vínculos. Então, como se fosse um elo ali, né? Para contribuir com isso, né? E um complemento do que você falou em relação ao crescimento da população idosa, né? A gente precisa pensar não só nessa construção individual, mas social também, né? Então, por exemplo, você falou da questão do mercado imobiliário, a gente precisa pensar em adaptação das casas, né? Hoje em dia, a gente, por exemplo, não pensa em questões como um banheiro com suporte. Ou com uma largura de porta que consiga passar uma cadeira de rodas, por exemplo, né? Que é algo que, infelizmente, a gente só para pensar quando precisa, né? Então, pensar em envelhecimento é também pensar não só em mudanças individuais que a gente está falando, mas sociais, estruturais mesmo, assim, né? Raul, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Eu que agradeço, obrigado. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já já. Não saia daí. Vereadora de segundo mandato, Michele Alencar, é a convidada de hoje do Papo com Ela. Aqui a gente vai falar sobre representatividade, saúde e os desafios que Cuiabá tem pela frente. Vereadora Michele, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Uma satisfação tê-la aqui conosco. E queria que a gente começasse esse bate-papo falando de representatividade. A gente está vivenciando um momento que é histórico para Cuiabá.
e a senhora faz parte dele, né? Está no segundo mandato, já pôde experimentar uma Câmara com menos mulheres e agora uma Câmara com uma bancada maior feminina, uma mesa 100% feminina da qual também faz parte. O que muda no Parlamento de Cuiabá com essas 8 mulheres? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, né? Minha xará maravilhosa. E a representatividade feminina para essa legislatura muda no sentido de que nós temos um trabalho efetivo muito mais, assim, eu diria, e não tô desmerecendo a figura masculina, porque a figura masculina nós já estamos acostumados na política, então tá, tipo, pacificado que os homens na política já estão num ambiente muito adaptado, muito, assim, tranquilo. Para a figura feminina, isso ainda está caminhando a passos iniciantes, eu diria, porque se a gente for analisar desde quando a mulher teve direito ao voto dela, para hoje não é nem 100 anos, então estamos no início, né? Mas no início que hoje eu vejo assim, que histórico ver 8 mulheres vindo de uma legislatura com 2, que veio de uma legislatura sem nenhuma, com uma mesa pela primeira vez 100% feminina, e com trabalhos que eu vejo assim, que por mais que o enfrentamento nesse início está sendo, e é fato, em 2025, ainda temos que provar que somos boas para ocupar o nosso lugar. Ainda temos que provar que temos qualidade por estar ali, mesmo que as urnas já tenham dito isso. Então, estamos nesse processo ainda de ocupar esse lugar e entre todos os pares isso ser muito pacificado. É uma conquista diária. Mas eu percebo assim, como o trabalho da mulher, ele é mais envolvente, ele é mais comunicativo, ele é mais integrativo no que diz respeito à comunicação com o povo, com as pessoas, sabe? Eu vejo assim, até a presidente Paula, a Catiúcia, que é a primeira secretária, a doutora Mara, a Maísa, são figuras que, só de falar o nome delas, você já tem uma ideia de que elas estão trabalhando em alguma área, elas estão se mobilizando. Então, ter essa presença, aí tem mais a Baixinha, aí tem mais a Maria Valone, todas as mulheres são mulheres atuantes, são mulheres posicionadas, são mulheres que comunicam o seu trabalho e são mulheres que têm suas bandeiras claras. Isso, eu digo, e até assim, né, não citei Samantha, que ainda ocupa a posição de vereadora e primeira-dama. Vereadama, né? Vereadama, que a gente chama. Todo esse posicionamento feminino, hoje, em Cuiabá, ele tem que ser muito validado, tem que tirar o chapéu, porque não são meras... não são pessoas figurativas, não são parlamentares figurativos, não são nomes que você fica buscando na memória para saber se existe ou não existe. Porque, às vezes, no imaginário popular, você fala assim, e fulano de tal? Não, mas fulano de tal é vereador? Nem lembrava que ele era vereador. Hoje, os nomes das vereadoras são nomes que eles estão muito de fácil acesso na memória da população, porque são ativos, porque são presentes, porque estão o tempo todo se posicionando, e isso eu acho que só engrandece o parlamento como um todo e a figura feminina na política. A senhora, nessa legislatura, assumiu a Comissão de Saúde de Cuiabá. A gente sabe que a saúde foi uma das pautas mais discutidas na campanha eleitoral. O seu primeiro mandato também foi muito pautado nessa fiscalização e na cobrança de melhorias para os serviços de saúde à população cuiabana. Como tem avaliado esse momento que vive Cuiabá? Isso pergunto até por uma perspectiva de que estamos em pouco tempo, mas já foi possível fazer algo nesse sentido? Sim, eu fico muito feliz porque hoje ocupo o lugar de presidente de comissão, que é a Comissão Permanente da Saúde. Mas já ocupei vice-presidente, já ocupei membro. Então, desde que em 2021 iniciei meu mandato político, no primeiro mandato, a pauta da saúde é uma pauta muito ativa minha. E agora, como presidente da saúde, a gente já pôde, desde janeiro,
quando era ainda o recesso parlamentar, já começaram as fiscalizações, então fiz um levantamento total das unidades básicas de saúde, porque eu acredito que para a gente avançar nessa estrutura de uma saúde que funciona, a gente começa pela básica, né? Então já começamos todo esse levantamento. Semana passada eu estive com o prefeito levantando de todas as fiscalizações que nós fizemos, as 40 unidades mais precárias de atenção, porque fizemos um plano de enfrentamento daquilo que seria possível apresentar e resolver. Aí, segunda etapa, apresentar e resolver. Então, nós temos casos de chikungunya, nós temos casos de dengue, nós temos casos de falta de leito na secundária, nós temos hoje ainda um problema de que quando a gente precisa de uma UTI, se você não for para a justiça, se você não tiver uma liminar, você corre o risco de perder esse paciente, né? Então, a gente está começando esse trabalho de reestruturação. Foi comprado uma leva de medicamentos, só para vocês terem uma ideia, em alguns postos eu levantei, ainda temos falta de medicamentos. Mas por quê? Somente nesses 3 primeiros meses nós consumimos nas unidades básicas de saúde o que historicamente consumíamos em pouco mais de um ano. Mas isso por conta das arboviroses? Das arboviroses. Então, assim, o que nós temos de índices de arbovirose também é histórico. Não se repetia isso nos últimos 4 anos. Então, todo o estoque planejado para um ano, e que quando foi nessa gestão já entramos, desde o período da transição, com uma previsão de compra de medicamento, foi numa perspectiva muito inferior do que a perspectiva que os índices de arboviroses trouxeram. Então, nesses 3 meses já consumimos o que era para consumir em um ano, mas já foram feitas novas compras, já está em andamento novos processos de aquisição. Então, nós fizemos as compras, nós, assim, eu digo nós porque em comissão, em gestão, em articulação, os médicos que chegaram, que as unidades básicas de saúde e secundária estavam tendo problema. Então, chegaram médicos, chegaram enfermeiros, chegaram técnicos, chegaram medicamentos. Estamos num outro processo de enfrentamento que é saúde bucal, porque nós temos muitos dentistas nas unidades básicas de saúde parados, porque a cadeira não funciona, o equipamento não funciona, porque não tem como atender, nem anestesia, porque não tem como sentar o paciente, enfim. Estamos trabalhando para cobrar essa reestruturação, já fiz o levantamento para ser o prefeito. Outra parte, reestruturar a parte das unidades em si, sabe? Banheiro, ar-condicionado, telhado. Infraestrutura tem algumas, minha amiga, que é de chorar, sabe? Então, toda essa parte nós fomos separando por demandas, isso foi passado ao prefeito, sentamos com o secretário, estamos fazendo as fiscalizações como comissão e eu particularmente como a vereadora da saúde e nós temos avançado. Falta muito, falta. Falta ainda mão de obra? Falta. Falta ainda alguns insumos em algumas unidades? Falta. Temos o problema ainda de algumas unidades que estão sem geladeira para armazenamento das vacinas, falta. O que nós estamos fazendo? Tentando organizar paliativamente até que a manutenção entregue a geladeira, mas que a população não fique sem a vacina. Então, tá indo algumas caixas térmicas, tá indo... Então, assim, eu tô botando o povo para trabalhar, porque é algo que a gente precisa entregar. Então, como comissão de saúde, como essa gestão, e a gente vem de um prefeito que sempre acompanhou muito de perto a saúde, usou isso inclusive como mote de campanha. Então a gente tem uma discussão muito clara sobre qual que é a perspectiva dele e a nossa perspectiva como parlamentares. E a gente está conseguindo entrar num consenso. Eu disse que em 6 meses a gente teria mais ou menos um cenário encaminhado. Não tudo resolvido, mas um cenário encaminhado de que as coisas mudaram. A gente está com 3 meses e esse cenário já começou a se desenhar. Saúde mental, vereadora, porque assim, a gente sabe que precisa desse suporte. Tivemos o encaminhamento de um CAPS 3, porque Cuiabá ainda não tem um CAPS 3, né? Várzea Grande, que é nossa vizinha, tem menos população, já tem. O Ministério Público vinha dizendo, olha, a gente precisa conversar com a prefeitura para que esse CAPS 3 seja concluído, para que deslanche. Como é que está isso? Já tem uma verba para o CAPS 3, tem uma emenda de um deputado estadual e uma emenda minha para que essa obra saia. Essa semana passada também, no início da semana, no dia que eu fui conversar com o prefeito eu levei o relatório das 40 unidades de saúde e esse enfrentamento emergencial,
a gente saiu de lá e foi conversar com a parte que comanda, né, todo o pagamento, o empenho das emendas para falar da parte de saúde, porque 50% das nossas emendas é destinado para a saúde. E ali a gente delimita para onde a gente quer enviar. E uma das minhas emendas foi para finalização e equipação do CAPS 3, porque não adianta a gente finalizar a obra e depois não ter os equipamentos para funcionar. Então isso também já está em andamento. O Ministério Público, da última vez que eu conversei com o Dr. Milton, já falou que o valor da emenda estadual está empenhado, inclusive é um valor que o prefeito nem pode mexer para absolutamente nada. Então, é fim específico, né? É fim específico, ele tem que utilizar aí. Nós fizemos uma fiscalização no Centro Médico Infantil, que é bom ressaltar, já tem aí em pouco menos de 90 dias, porque no dia que nós fizemos era 90 dias o prazo de entrega, que vai ser feito ali no antigo pronto-socorro. Esse Centro Médico Infantil vai ser uma referência para o Estado. Novas adequações, a gente tinha uma perspectiva de atender um público X, a gente ampliou isso quase que o dobro dessa capacidade, e nós estivemos com o Ministério Público, com o Governo do Estado, agora marcamos com o Tribunal de Contas, e ali nós falamos do CAPS 3. E ele falou, o dinheiro está guardado e a gente já está startando. Então está em processo de realmente finalização, porque é algo que nós estamos cobrando. Vou até marcar para ver se essa semana a gente pontua lá, vamos lá visitar, ver como que tá, porque ele nos garantiu, e aí como eu estou tratando com a minha emenda, o que faltasse de recursos de equipamento, de pessoas e tal, mas é algo que está sendo conversado, discutido, está na pauta e uma das prioridades. A gente ainda não tem uma data prevista, Não, uma data né? ainda não. Uhum. Especificamente não. A gente está no mês de aniversário de Cuiabá, né? A gente sabe que o parlamentar está muito mais perto da demanda da população e da realidade que se vive no dia a dia do que um deputado, do que um senador que está mais distante. Então eu queria que nesse momento, que a gente já está encaminhando para o final da nossa conversa, você dissesse para a gente o que você deseja para Cuiabá nesses 306 anos, né? E o que se espera no final desse seu mandato. Bom, para nossa Cuiabá, eu tenho sonhos que hoje eu fico muito feliz. Eu vim de uma reunião com a minha equipe que são sonhos que eu vejo que estão começando a se tornar possíveis. Parecia que no mandato passado eles eram tão distantes, agora eles estão se tornando um pouco mais possíveis, que é o sonho de tornar a vida da população de Cuiabá mais gostosa de se viver em Cuiabá. Porque hoje é realidade, Michele, a gente anda pelas ruas de Cuiabá, a gente tá triste, porque a cidade tá feia, porque a cidade não tá do jeito que nós sonhamos, não tá bonita, não tá verde, não tá florida, não tá com um asfalto adequado, não tá com a iluminação adequada, a gente tem muitos bairros ainda sem asfalto, a gente tem muitas crianças, a gente tem bairros que não tem um equipamento de lazer para a comunidade. E a gente está trabalhando muito nisso, né? Então, eu quero, para esse mandato, deixar alguns legados na cidade, onde eu posso olhar para trás e falar para os meus filhos, sabe essa escola, sabe essa creche que tem o parque aquático? Sabia que a mamãe participou disso? Sabe as escolas que quando a mamãe começou só tinha uma escola municipal com piscina, agora a gente já tem 10? Sabia que a mamãe que destinou emenda para essas piscinas serem construídas? Sabe porque vou contar em primeira mão, hoje eu já tive uma reunião com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente já startou. As vias, serão 4 vias em Cuiabá, as avenidas dos IPs, nos 4 cantos de Cuiabá, onde cada avenida vai ter de fora a fora uma cor de IP, para a gente ter a florada dos IPs em Cuiabá. Então, região sul, IP branco, região norte, IP roxo, região leste, IP amarelo, região oeste, IP rosa. Então, a gente vai ter em Cuiabá a florada dos IPs, onde você vai olhar para aquela avenida e você vai ver de fora a fora aqueles IPs lindos, como a gente fecha o olho e vê o Japão com a florada cerejeira. É uma coisa simples, sonhada era, mas era só um sonho que nunca me atenderam. Nunca saiu do papel. E hoje a gente startou já a primeira avenida, que vai ser a Avenida das Torres. Então, a gente já startou os canteiros e as rotatórias, que num passado já esteve lindo, já foi planejado.
Não foi só cortei a grama, eu planejei não só para cortar a grama, para fazer um paisagismo bonito, para ter uma cidade com uma autoestima elevada, para ter uma cidade verde novamente. Estou falando da parte ambiental. O horto que está desativado há mais de 3 anos, as crianças não fazem uma trilha continuada, o viveiro não está ativo, o museu não está ativo. Nós já fomos lá. Já verificamos, hoje os trabalhos começaram no horto para reestruturação das trilhas e tudo. E todo esse planejamento era um planejamento que eu vinha sonhando e não saía. E hoje a gente já começa a ver o trabalho em andamento. Hoje eu já vejo a escola com o esporte comunidade integrado funcionando. A gente deu start na Marinha de Empina, a gente ontem startou em mais 20 escolas. Então 20 escolas durante o período noturno terão professor vigilante para receber os pais e os alunos em projetos esportivos, zumba, vôlei, futsal, basquete, para que a comunidade desfrute, porque às vezes a criança quer jogar bola, no bairro dela ela não tem uma quadra coberta e segura que o pai fique tranquilo que a criança está na rua. Então tem a escola, vamos jogar dentro da escola, com segurança, com monitoramento. Então serão 20 escolas municipais acontecendo isso. Isso era um sonho meu. E a gente já tem dado essa perspectiva de que esse sonho não precisa estar só no campo da mente, ele pode ser uma realidade. Com relação à saúde, reestruturação total, saúde da mulher, saúde bucal nas unidades básicas, UPAs onde a pessoa não fica esperando 3, 5, 6 horas para ser atendido, onde uma pessoa não fique 6 anos na fila de uma cirurgia, porque nós temos pessoas com 6 anos na fila de cirurgia. A minha secretária da minha casa que trabalha comigo, desde antes de eu ter os meus filhos, estava há 5 anos esperando uma cirurgia. Então toda essa estruturação, ela está em andamento, ela está acontecendo e é a marca que a gente vai deixando na saúde, na educação, no meio ambiente e para as nossas práticas esportivas integradas com a mulher. Tudo isso está acontecendo. Leva um tempo? Leva, mas a gente já está vendo os frutos desse resultado. E para mim não tem política. Não tem política que fala assim, é uma política positiva, é uma política maravilhosa, se ela não tiver resultado. Então só vai ser uma boa política se tiver resultado para a população. A vereadora da saúde só vai ser a vereadora da saúde se por onde ela passou ela deixou uma marca positiva na saúde. E eu quero ser reconhecida por essa marca que eu deixei de reestruturação e valorização do servidor na atenção básica, na atenção secundária. De que a saúde da mulher é a prioridade na atenção primária. De que as escolas terão sim, a gente vem de um histórico, Michele, que as crianças saíam da rede municipal e iam para a rede estadual sem estar 100% alfabetizadas. Saber onde que isso impacta? Em todo o mercado de trabalho, porque a alfabetização é a base para o profissional que vai entrar na faculdade, inclusive. E a gente estava levando crianças para a 6ª, 7ª série que não estavam dando conta de interpretar texto. Eu já estou trabalhando para que a gente tenha material adequado, professores motivados, qualificados e crianças que realmente saem na formação correta das escolas. Então, assim, são grandes, ações que eu posso dizer que a população vai sentir essa diferença, porque eu fiscalizei muito, enfrentei muito, briguei muito, mas eu conheço essa realidade. Muito obrigada pelas informações e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Michele, obrigada pelo espaço e fica aqui o meu pedido a toda a população que acompanha o nosso trabalho, porque a gente só vai saber distinguir quem é quem acompanhando. Porque é muito fácil assim, dizer, político não trabalha, né? Mas quando a gente se compromete a acompanhar, a cobrar e a fazer a nossa parte, a gente também contribui para o avanço da nossa cidade. Olha, eu não canso de falar o tamanho do orgulho do nosso Mato Grosso. Já reparou que tem asfalto novo para todo lado? Até o fim do ano, 6.000 quilômetros serão entregues, sem contar na duplicação da BR-163, que está a todo vapor. Mais de 100 quilômetros foram finalizados e até o final de 2026, todo o trecho de Jangada a Sinop vai estar em obras. Imagina isso! Orgulho também na saúde. Aqui no nosso estado, 6 grandes hospitais estão em construção, 2 na capital e 4 no interior. Sem falar no programa Ser Família, que cuida tanto da nossa gente. Na educação, saímos das escolas de lata e saltamos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Hoje os alunos têm material didático igual ao dos melhores colégios particulares e fazem intercâmbio para a Inglaterra com tudo pago. E a nossa polícia, hein? Segue empenhada e hoje afirmamos que Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. E não é só isso.
As contas do Estado estão em dia e hoje temos a segunda menor taxa de desemprego do Brasil. É tanta coisa que dá gosto de dizer. Que orgulho do nosso Mato Grosso. Intervalo e o papo volta já já. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Para isso, você precisa se inscrever no canal. Não está inscrito ou inscrita? Então, olha só, tá vendo esse QR Code que está aqui na sua tela? Mira a câmera do seu celular, ele já vai te dar o caminho certinho para que você possa se inscrever e passar a fazer parte dessa comunidade. Assim você não perde nenhum assunto que vai ao ar aqui no Papo. Há 52 anos, a Irmandade Alcoólicos Anônimos atende centenas de pessoas em Mato Grosso. O grupo busca ajudar dependentes que sofrem os prejuízos do vício. O alcoolismo é uma doença crônica, progressiva e muitas vezes silenciosa. Afeta não só o corpo, mas também as emoções, os relacionamentos e o sentido da própria vida. Para quem decide buscar ajuda, há um lugar onde histórias se cruzam e se transformam. O Alcoólicos Anônimos, um espaço de escuta, acolhimento e esperança. O funcionamento segue um ritual o mais simples possível. Uma reunião com a participação de pessoas portadoras da doença do alcoolismo ou quem ainda não descobriu o que é, e há lá nessa reunião uma troca de experiências. Cada um conta a sua história, de modo que aqueles que já estão há algum tempo conseguem influenciar positivamente aqueles que estão chegando, levando-os a quererem parar de beber. Então é uma troca de experiências, é uma ajuda mútua, é um apoio que ocorre entre os membros, de modo que todos se beneficiam. Mudar é difícil, mais ainda quando a bebida se mistura com a rotina, os amigos e o lazer. Foi com a escuta e acolhimento que César, assim como diversos membros, encontraram o desejo da recuperação. É o desejo de parar de beber. Mas mesmo esse, se a pessoa não manifestá-lo logo de início, não vai acontecer nada, vai ser aceito da mesma forma. Porque muitas vezes a pessoa chega sem ter a vontade de parar de beber, ou dividida, metade dele querendo parar e metade querendo continuar, e com o decorrer dos dias, das semanas, dos meses, ele desenvolve essa vontade. Ele enxerga o que o pessoal tem, o pessoal que já parou, ele enxerga o que aquele pessoal tem em termos de sobriedade, e ele também decide querer. E esse é o caminho. Quando o cara resolve querer, quando o ser humano, a pessoa, o doente de alcoolismo resolve querer, ele está caminhando a passos largos já em busca da recuperação. Com cerca de 30 grupos espalhados por Cuiabá, Várzea Grande e o interior do estado, o acolhimento está mais próximo do que se imagina. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, ligue 3321 1020. A grande mudança na minha vida, que eu posso dizer que a Alcoólicos me proporcionou, foi uma própria aceitação de mim, o entendimento de quem sou eu, né? Porque uma das coisas que me levava a beber era porque eu queria viver uma vida, digamos assim, que eu não tinha condições de viver de cara limpa, né? Ser mais corajoso, ser mais destemido, por exemplo, né? Ser mais afoito. Mas eu não tinha essa coragem para ser tudo isso. Mas bêbado eu tinha. E o Alcoólicos Anônimos me fez compreender que eu posso ser uma pessoa corajosa, destemida, mas com sobriedade, né? Sabendo o que estou fazendo, sem ferir ninguém, sem magoar ninguém, né? E não me ferir, não me magoar. Porque a minha família, por exemplo, sofria muito, né? Com a minha forma de beber. Uma pessoa que saía para trabalhar na sexta-feira e só retornava na madrugada de sábado ou no domingo de manhã, né? Passava muito tempo fora de casa, gastando todo o dinheiro que tinha, né? Que recebia de salário,
e não cuidando da casa, não cuidando dos afazeres, né? Como um pai, como um filho, né? Como esposo. E aqui, ao Alcoólicos Anônimos, eu estou resgatando todos esses valores, né? Que a gente aprende desde criança, né? Ser um bom pai, ser um bom filho, ser respeitador. Essa mudança é o que o Alcoólicos Anônimos me proporcionou, que eu considero de mais valioso. Né? Não o patrimônio que eu consegui acumular de lá para cá, não os benefícios financeiros que eu adquiri ao longo desse tempo, mas principalmente a consciência de quem eu sou, do que eu posso fazer, da minha capacidade, e entender que eu sou portador, sim, de uma doença. A Organização Mundial de Saúde diz que o alcoolismo é uma doença e recomenda, né, inclusive, que os governantes tratem isso como uma questão de saúde pública. Né? E eu sou portador dessa doença. Porém, nesse tempo eu tenho conseguido conduzir a minha vida sem aqueles embaraços de anos anteriores, quando eu estava na ativa, bebendo. Né? Depois de 35 anos de sonho e muito trabalho, começa um novo tempo para a Galeria do Pádua. Isso porque o artista Antônio de Pádua Nobre celebra a inauguração do tão sonhado teatro, que tem capacidade para 280 pessoas. A Galeria do Pádua, um dos espaços culturais mais tradicionais de Cuiabá, segue uma nova fase. Com a conclusão do teatro, o local abre as portas, amplia sua programação e segue como referência para diferentes expressões artísticas na capital mato-grossense. Aí o pessoal me chama de Pádua Nobre. Eu vim do Nordeste, fui para o Rio de Janeiro, estudei teatro lá no Rio de Janeiro, me formei numa escola de teatro e vim para Mato Grosso. Chegando aqui, olhei a cidade e ela dizia para mim, é aqui que você vai construir a sua história, é aqui que você vai construir a sua vida. Me simpatizei muito pelos artistas, por todo o movimento que estava acontecendo naquele tempo, 40 anos atrás. E aqui determinei para mim, neste local onde nós estamos, eu vou construir um centro de cultura, um centro de arte, um espaço onde eu e os outros artistas possam desenvolver essas atividades. Nas últimas décadas, o espaço já foi centro de diversas atrações, do rock, exposição, festa, teatro de rua e até velório. Agora, com o teatro finalizado, a galeria ganha mais um palco, e com ele novas possibilidades para quem quiser ocupar, se apresentar ou apenas assistir. Bom, o projeto já estava na minha cabeça, né? Eu vou construir uma galeria, vou construir um centro de cultura, um espaço que tem um teatro. Eu saí da faculdade com essa coisa na minha cabeça, né? E cheguei aqui em Mato Grosso e trabalhava lá no Porto. Eu não sou um homem rico, não tenho herança nenhuma. Então tinha que ir à luta mesmo para procurar. E tinha um imóvel que estava para alugar na Avenida Getúlio Vargas e lá eu aluguei esse imóvel e construí a galeria. Lá já começamos com exposição de arte e tudo, e depois entrou o Galeria Bar. No Galeria Bar entravam já pessoas fazendo performance de música, de dança, então era um conjunto de atividade muito grande, mas era uma propriedade alugada. Aí foi onde eu comprei esse espaço, adquiri esse terreno aqui, na época era muito barato, e eu digo, aqui eu vou começar a construir. E já nos alicerces da pedra fundamental a gente já começou a fazer a arte na Galeria do Pádua. E hoje ela cresceu bastante, então tivemos um movimento muito grande com artistas, com o pessoal do rock que fez, assim, muitas bandas fizeram um trabalho muito interessante. Tivemos um momento também muito bonito com a turma GLBT, que ia mais, na época era só a GLS, né? E nós fizemos um trabalho com outras atividades, com artistas, com pintura, enfim, nós fizemos o que estamos fazendo hoje, agora já com um prédio mais equipado. Com a finalização do teatro, o artista conclui um projeto que começou há mais de 3 décadas, um centro cultural completo, onde as artes plásticas e cênicas dividem o mesmo espaço. Construída de forma artesanal, a galeria se mantém como um símbolo de resistência e dedicação à cultura cuiabana. Para o artista, mais do que estrutura, o essencial é que o teatro seja vivido pelo público.
A galeria e o Teatro do Pato estão localizados na Avenida Miguel Sutil e possuem capacidade para até 300 pessoas. Isso que eu quero, viu? Eu quero esse palco aí com gente pulando, dançando e correndo, falando, gritando, interpretando. Lá embaixo a mesma coisa. O que funciona é o povo, é o artista que funciona. Não existe um teatro sem ator, sem músico. Não existe uma galeria sem artes plásticas, sem gente esculpindo, sem gente pintando, sem gente desenhando qualquer coisa. Então, na medida que essas pessoas vão chegando e a nossa agenda está aberta, né, para receber esse pessoal todo, aí a galeria vai ficar mais projetada e nós vamos procurar também patrocinadores, vamos procurar também mais contatos com o governo, do estado, da União, do município, porque a gente vai necessitar de muita ajuda para a gente desenvolver um grande trabalho. Hoje o Papo Poesia está um pouquinho diferente. Aproveitando o mês de aniversário de Cuiabá, Hernani Calhau traz histórias dos moradores do centro histórico aqui da capital. Hernani, que é advogado, ocupa a cadeira de número 26 na Academia Mato Grossense de Letras. Vou falar de Rafael Verlangeri, cujo nome de batismo era Ângelo Rafael Verlangeri. O italiano, nascido na província de Salerno, que veio para a América, porque ele chega na Argentina com 14 anos de idade, fugindo das dificuldades pelas quais a Itália e muitos países da Europa passavam naquele período. Rafael Verlangeri veio inicialmente para Buenos Aires. Lá ele trabalhou por 7 anos, já como comerciante. Depois, ele mudou-se para Assunção. E de Assunção, ele permaneceu 2 anos e, em seguida, através da Bacia do Prata, ele chega a Cuiabá. Rafael Verlangeri chega a Cuiabá com o conhecimento do comércio de produtos como armarinhos. Então, ele estabelece aqui em Cuiabá, na Rua 7 de Setembro, antiga Rua de Baixo, e começa a vida vendendo fitas, rendas, leques, perfumes. Ele caminhava pela Rua 7 de Setembro tocando uma campainha. E essa campainha era o sinal de que o senhor Verlangeri estava passando, trazendo produtos importados, porque Buenos Aires também importava toda essa produção da Europa. E assim o senhor Rafael Verlangeri, ele construiu a vida. Ele, mais tarde, ele se associou a Orlando, também italiano, dono da Casa Orlando, esse prédio histórico que nós temos aí. E o imóvel de Rafael Verlangeri é a casa onde está o MISC atualmente. Rua 7 de Setembro, esquina com a Voluntários da Pátria. Então, o que nós temos ali, aquele imóvel onde está o MISC, foi a casa que ele construiu, a casa que ele estabeleceu e a primeira empresa que o Rafael Verlangeri construiu foi a chamada Loja da Campainha, fazendo uma referência, né, do marketing que ele instituiu vendendo rendas, fitas, perfumes, leques, tecidos, etc. Rafael Verlangeri, ele era um homem católico, mas com o passar do tempo, ele se converteu
a doutrina espírita, a doutrina kardecista. Ele foi, então, o precursor do espiritismo em Cuiabá, e é ele que doa o imóvel para a escola kardenciana, que todos conhecemos também na Rua 7 de Setembro. Então, aquele prédio da escola kardenciana é um prédio que foi doado por Belanger, né? Por Rafael Belanger. Ele constituiu família, casou-se com pessoas de Cuiabá e ele criou uma descendência que até hoje nós conhecemos. Essa é uma pequena história de Rafael Belanger, dono daquele belíssimo sobrado onde está o místico, em frente à igreja do Senhor dos Passos. E com essas histórias a gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no TikTok, no Facebook. Se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode sempre nos ajudar a fazer o programa dizendo o que você gostaria de assistir aqui. Para isso, faça contato pelas nossas redes sociais e também nesse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta-feira que vem, 4 da tarde, eu tô de volta aqui na TV Pantanal e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!